Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nessa revisão a gente vai começando a falar da metáfora, que o que? Representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. O que a gente quer dizer com isso? Que existe dentro da metáfora uma comparação implícita. Quando eu digo assim, a vida é uma nuvem que voa. Eu estou comparando a vida a uma nuvem que voa, só que de uma forma implícita, porque não tem esse elemento comparativo aqui, o como, tá? Quando esse elemento comparativo aparece, não vai ser metáfora e sim comparação, beleza? Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Quando eu digo assim, meu amor é uma caravana de rosas, eu estou comparando o meu amor a essa comparação, a essa caravana de rosas, só que de uma forma implícita, ok? Agora a gente vai ver a comparação. Peraí, rapidinho. Comparação. Chamada de comparação explícita, ao contrário da metáfora. Nesse caso, são utilizados conectivos de comparação. Como assim, tal qual, tá? Seus olhos são como jabuticabas. Olha o elemento comparativo aqui. O elemento comparativo está evidente. Então, não pode ser metáfora, vai ser comparação, tá? Tá explícita essa comparação aí. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não carrega se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Então, uso da comparação por meio do conectivo como. O amor é como uma flor e o amor é como o motor do carro. Tá evidente. Então, comparação, tá? Metonímia. A metonímia é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, o autor pela obra, entre outras coisas, que está naquela apostila 6, que está mais bem explicadinho. Mas quando eu digo assim, costumava ler Shakespeare, ele não pegava o autor para ler. Ele costumava ler o quê? As obras de Shakespeare, tá? Nessa tirinha aqui, ele diz assim, meu pai tem 80 cabeças de gado. Tinha só a cabeça do gado ou o gado inteiro? Ou o boi inteiro? O boi inteiro. E o Chico Bento, né? Muito engraçado. O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, uso da metonímia que substitui esse vocábulo boi por cabeças de gado. Ok? A gente troca a parte pelo todo. Catacrese. A catacrese, você utiliza o quê? Uma palavra você emprega uma palavra, tá? Com o sentido de outra. Só que, por exemplo, quando eu digo assim, dente de alho. Dente de alho, dente é uma coisa. Só que o alho acabou pegando tanto essa palavra emprestada que se cristalizou, tá? Então, a gente vai chamar de catacrese, que é o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica, tá? Embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se o quê? A bordo de um barco. Mas como não tem um outro termo específico, o avião embarcar específico para o avião, então embarcar é utilizado, tá? Então, acaba se cristalizando esse significado da palavra. Ela pega emprestada a palavra e acaba se cristalizando. Por isso, catacrese, tá? O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida. Quem está perdida aqui? Bala perdida. Então, o uso da expressão bala perdida é utilizada por não ter uma outra expressão mais específica, tá certo? Vamos lá, sinestesia. A sinestesia acontece pela sensação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Quais são os órgãos de sentidos? Tato, olfato, paladar, audição, visão. Só para lembrar vocês, tá? Com aquele olhos frios, com aqueles, né, gente? Só que não dá para eu consertar não, tá? Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao quê? Ao tato e não à visão. Então, a gente sempre vai estar relacionando as frases a algum tipo de órgão de sentidos. A perífrase. A perífrase também é chamada de antonomásia, tá? A perífrase é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então, vamos lá. O rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Quando eu digo rei das selvas, nós já sabemos que eu estou falando de quem? Do leão. Então, essa substituição
tá? De uma palavra por outra e a gente consegue identificar muito fácil, a gente vai chamar de perífrase ou antonomásia. Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo. E pode deixar esse guarda-chuva, porque ali embaixo é que é a terra da garoa. Quando a gente se refere à terra da garoa, a gente está se referindo a São Paulo, ok? Então, por isso que a gente chama de perífrase. Agora a gente vai ver as figuras de pensamento, que são bem fáceis também. Espera aí, rapidinho. Figuras de pensamento. A gente vai começar pela hipérbole, tá? A hipérbole, ela corresponde ao quê? Ao exagero intencional da expressão. Quase morri de estudar. Quase morri de estudar. Nossa, que exagero, né? Eu estudei muito. Então, eu uso esse exagero. Aí, nessa tirinha aqui, tem uma parte que tá assim, está morrendo de inveja. Esse morrendo de inveja é uma hipérbole, é um exagero, tá? O eufemismo é bem tranquilo também, porque é utilizado para suavizar o discurso, certo? Entregou a alma a Deus, a gente está dizendo que a pessoa é eufemismo. Fofoqueira não, querida, eu sou produtora de biografias orais. Ela é uma fofoqueira, só que ela quer suavizar a expressão. Então, a gente chama de essa suavização de expressão eufemismo. Ironia. Ironia, gente, é dizer o quê? É dizer o contrário do que eu tô pensando, tá? É tão inteligente que não acerta nada. Eu não tô achando ele inteligente, eu só tô sendo irônica, tá? Tô dizendo o contrário do que eu tô pensando. Então, ironia. Nessa tirinha tá assim... quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Será que a pessoa que ele está pensando mesmo é quem foi inteligente? Não, ele está sendo irônico, ele está dizendo o contrário do que ele está pensando. Personificação. Então, a personificação, que também é chamada de prosopopeia, é o que? Atribuir qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava as crianças? O jardim olha? Não. Não olha, isso é uma característica nossa, uma característica humana. Então, quando a gente atribui essas características nossas a seres irracionais, a gente vai chamar de personificação, que também é chamada de prosopopeia. Então, vamos lá. Nessa tirinha aqui, tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Espelho olha, pessoal? Não. Então, a gente vai chamar o quê? De personificação. Antítese. Pelo próprio nome a gente já consegue entender. Antítese é sentido ao contrário, sentidos opostos. Então, a antítese é o quê? É o uso de termos que têm sentidos opostos. Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Finalizar e começar. São palavras opostas, por isso a gente chama de antítese, tá? Não vou ler esse quadrinho não, mas paradoxo. O paradoxo, gente, ele representa o quê? O uso de ideias que têm sentidos opostos. Não apenas termos, tá? Como na antítese. Quando eu digo assim, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. A pessoa está cega de amor e vê? Como é possível alguém estar cego e ver? Então, essa representação de ideias de sentidos opostos a gente vai chamar de antítese, tá ok? Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Como assim ele tem certeza? Ele acabou de dizer que toda certeza é relativa. Aí o aluno pergunta, tem certeza, professor? Absoluta. Ele acabou de dizer isso, ele acabou de afirmar. Então, existe aqui esse paradoxo, tá? Tem essa ideia que tem sentidos opostos. A gradação. O que é uma coisa gradativa? Nascer, o menino nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, né? Então, existe essa gradação. Essa gradação pode ser de forma crescente ou de forma decrescente, tá? Existe essa sequência aí. Inicialmente calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, a gente percebe o quê? Ela progrediu da tranquilidade até o nervosismo. Então, a gente vai chamar isso de gradação. Então, tá, não vou ler essa tirinha também, não. Apóstrofe. Apóstrofe, gente, a gente tem que lembrar do vocativo. Aí, peraí, ficou bom aqui não. Passei demais. Apóstrofe, a gente tem que lembrar o quê? Do vocativo. O que é vocativo? É aquela pessoa que eu estou invocando, aquela pessoa que eu estou chamando.
Então, vamos lá. Ó céus, é preciso chover mais. Ó céus, quem é o vocativo dessa oração? Ó céus, tá? Então, eu tô invocando aqui, ó céus, ó Deus, tá? A gente chama de apóstrofe, que vai ser relacionado ao vocativo. Então, nesse quadrinho, o que a gente vai notar? É que na segunda parte da tirinha, com o uso dos pontos de interrogação e exclamação, ai meu Deus, olha o vocativo aqui, tá? Então, esse vocativo a gente vai estar se referindo a apóstrofe, ok? Por hoje é só, pessoal. Assistam e estudem para a prova. Não vou deixar vocês fazerem a prova durante muito tempo. 1 horinha é o suficiente, porque a prova ficou bem fácil, bem pequena, bem tranquila. Mas não deixem de estudar, ok? Beijos. Estarei online no horário que eu passei para vocês.